E aí pessoal, o professor Ed Wilkins aqui novamente, ó. A gente vai falar agora sobre a parte 2 das funções oxigenadas 2, do capítulo 12. Aqui o que é que a gente vai ver? Nós vamos fazer um resumo das 4 funções que nós vimos no capítulo 12 e vamos resolver 2 questões que aplicam todas as nomenclaturas que foram tratadas nesse conteúdo. O que é que eu faço nesse resumo aqui? O resumo é só uma lembrança do que tu viu na parte 1 do capítulo 12, que foi a nomenclatura. Mas esse resumo aqui, pessoal, não tira a ideia de que você, eu não vou mais assistir a parte 1 porque já tem um resumo aqui. Não. Pessoal, ó, assistam a parte 1. Lá está bem compassado, dizendo propriedade, nomenclatura usual, nomenclatura oficial. Então, não deixa de assistir a parte 1, beleza? Assiste a parte 1 do capítulo 12 e aí tu passa, depois que assistir, lá para o resuminho para que fixe melhor na tua mente. Outra coisa muito importante para essa aula. É importante que na hora que eu estiver lendo a questão, tu pausa antes de eu resolver, tenta fazer aí no teu caderno, no rascunho e tal, e aí depois coloca o vídeo para continuar, para tu ver a resolução da questão. É importante esse passo que você faz a questão para você aprender de uma maneira mais efetiva, tá? Esse processo de ensino-aprendizagem, pessoal, é importante. Tu vai pausar, tenta fazer, depois ver a resolução. Professor, eu só lembro de um detalhe, então coloque só o detalhe que você lembra. Professor, eu não lembro exatamente, então eu não lembro de nada. Então você vai pausar e vai voltar lá para a aula de nomenclatura que eu falei nessas aulas do SAS, tá? Não esquece, depois volta para cá e tenta resolver a questão. Antes da gente começar essa parte 2, pessoal, não esquece de seguir lá não, ó, @saseducação, para tu ter sempre a notícia lá fresquinha de como tu deve estudar em casa, os vídeos, tá? E segue lá, @prof.edwil, que esse é o meu Instagram profissional. Tu pode mandar as dúvidas por lá, que assim que possível eu te respondo, tá bom? Então vamos começar, vamos juntos aqui, ó. Primeira função que a gente vê é o ácido carboxílico. Lembra? Aqui eu vou colocar a nomenclatura oficial, que é da IUPAC, e aqui eu vou colocar a nomenclatura usual, beleza? Olha o que é importante aqui, ó. Na nomenclatura usual do ácido carboxílico, o sufixo que você vai adicionar lá é o quê? Oico. Não esquece de colocar ácido na frente e o oico no final. Na nomenclatura usual, o que é que você vai colocar? O sufixo que você adiciona é o ico. Beleza? Só que é importante tu saber o que, ó. Olha os mais importantes aqui, ó. Quando você tem um carbono, o prefixo vai ser for. Quando você tem 2 carbonos, o prefixo vai ser acete. Lembra desses 2 que são mais comuns e mais importantes, ó. Coloca os prefixos e aí tu adiciona o ico no final, beleza? Show, professor. Vamos lá para a nomenclatura do aldeído. Nomenclatura oficial do aldeído. Termina com o que, pessoal? Ó, o sufixo dela é o quê? Sufixo é al, do aldeído. Aí o que é que tu faz na nomenclatura usual do aldeído, ó? Vamos lembrar, um carbono, mesmo jeitinho, ó. Forme, 2 carbonos, acete, e aí no final você vai acrescentar o próprio nome da função, que é aldeído, beleza? Do jeitinho que a gente viu. Então deixa eu selecionar aqui, ó. Deixa eu fazer um balãozinho aqui para que fique melhor a tua visualização aí pelo vídeo, ó. Nomenclatura usual do aldeído, nomenclatura usual do ácido carboxílico. Show, professor. Beleza, vamos lá, ó. Éster, pessoal, lembra, o éster tem 2 partes na molécula, ele tem 2 sufixos, tá? O primeiro sufixo ele recebe na nomenclatura oficial o oato, de, e o sufixo da segunda parte é o ila. O que vem antes aqui, pessoal, o número de carbonos, do jeito que a gente viu lá na parte 1 do vídeo. Na nomenclatura usual, pessoal, esse di-ila, ele permanece igual, ó. O que tu vai mudar é só a parte que deriva do ácido carboxílico, que tu vai colocar ato no lugar do oato. Aí lembra, ó, um carbono forme, 2 carbonos, acete. Então deixa eu colocar um balãozinho aqui para que fique mais fácil tu perceber aqui, ó, as nomenclaturas. Show? E aí por último nós temos o sal orgânico. Como é que fica aqui, ó?
A nomenclatura oficial. A primeira parte que tem o C dupla O é ato, metanoato, propanoato, qualquer número de carbonos mais o ato. E o nome do metal que está presente no sal. Pode ser sódio, pode ser potássio, pode ser, sei lá, prata, pode ser chumbo, tá? Metal que veio a partir da reação. Depende da reação, claro. E aí o que é que eu faço, professor? O que é que eu troco da oficial para usual? Apenas o tipo do carbono, ó. Aqui vai ser o ato o nome do metal, bem parecido com o éster, né? E na nomenclatura usual tu vai colocar, ó, ato de o nome do metal. Do mesmo jeito, ó, bem parecido com a nomenclatura do éster. Só que dessa vez, pessoal, ó, tu troca o ato pelo ato. Um carbono, sempre lembra, nós temos o forme, para 2 carbonos nós temos o A7. Deixa eu colocar o balãozinho aqui para que fique mais fácil tu perceber que é a diferença, ó. O forme e o A7, beleza? Olha só, olha aí que interessante, ó. Sempre, pessoal, na nomenclatura usual, nós temos essa ideia do forme e do A7. Não esquece que as nomenclaturas oficiais existem para cada um, mas a usual, nesse caso desse capítulo, ela acaba se repetindo, ó, para os mais comuns, que é forme e A7, dependendo do tipo de substância, beleza? Vamos fazer uma questão agora, ó. Quem está com o livro do SAS aí, pega o teu livro na questão 2 de sala. Ah, professor, não tem o livro do SAS, não tem problema, essa questão vai ser projetada aí para vocês, tá certo? Que vai ser a nossa primeira questão que nós vamos resolver. Então, ó, dica, ó, dá uma pausa quando eu terminar de ler a questão junto com vocês e tenta fazer essa questão antes de assistir a resolução, beleza? Vamos comigo, ó. Segunda questão de sala do livro SAS e a primeira aqui que nós vamos resolver na sala de hoje. Segunda, o ácido acrílico, também conhecido como ácido acroleico, é um líquido de cheiro irritante, solúvel em água e em solventes orgânicos. Normalmente é empregado na síntese de resina acrílica, cuja forma está representada a seguir. Tá aqui a fórmula, ó. Deve estar projetada aí para vocês no vídeo, tá? Baseando-se em seus conhecimentos, assinale o nome oficial do composto supracitado. Então vamos ver aqui, ó. Ele quer, pessoal, a nomenclatura oficial, que é a nomenclatura da IUPAC, beleza? Vamos aqui, ó. Quando é a nomenclatura da IUPAC, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se tem radical. Tem alguma ramificação aqui? Não. Só tem 2 pontas com carbono. Então a gente já começa colocando um número de carbonos. Mas antes, isso daqui, ele me representa o que, pessoal? Ele me representa a carboxila. A carboxila, ela está presente onde? Ela está presente no ácido carboxílico. Então, o que é que nós temos que escrever na palavra? Ó, ácido, ácido, porque é a indicação do ácido carboxílico. Quantos carbonos nós temos? 3 carbonos. 3 carbonos é o quê? Prop. Prop. Ligações, professor. Eita, professor, tem uma ligação dupla aqui. Opa, beleza. Se tem uma ligação dupla, pessoal, a gente tem que indicar a posição dessa ligação. Como esse carbono faz parte da função e na ordem de prioridade a gente sempre começa contando da função, então, ou mais próximo dela, né? Então, esse vai ser o carbono 1, esse vai ser o 2 e esse vai ser o 3. A dupla sempre pertence ao menor carbono, então a dupla pertence ao carbono 2. Então, vai ficar prop 2-en. Olha só. Por que 2-en, professor? Porque no carbono 2 tu tem a dupla e a N é a indicação da dupla. E no carbono 1 nós temos o ácido carboxílico. Pessoal, ó, dica para vocês. Como nós só temos um ácido carboxílico aí e ele é sempre uma função terminal, não precisa tu indicar a posição dele sendo no carbono 1. Porque se tiver só um ácido carboxílico, sempre vai estar no carbono 1. Beleza? Sempre no carbono 1. Agora, se tiver 2 ou mais ácidos carboxílicos, aí você tem que indicar a posição. Nesse caso, como tem só um, não é obrigatório eu indicar a posição. O sufixo do ácido carboxílico é o quê? Oico. Você poderia colocar um oico, poderia, vamos lá.
Você poderia colocar assim também, ó, prop 2-en, um oico, tá? Tranquilo? Vamos ver os itens aí. Esse é o nome do composto oficial. Cadê aqui? Nós temos ácido prop 3-enóico, ácido propenoico, ácido prop 1-enóico, D, ácido propenol e letra E, ácido propiônico. Olha um detalhe aqui, ó, que acabou passando. Precisa eu indicar a posição dessa ligação dupla? Não. Sabe por que não, pessoal? Ó, percebe comigo que se essa ligação dupla ela vier aqui, esse carbono vai estar fazendo 5 ligações? Não pode, né? Então, ó, como a única possibilidade de vir a ligação dupla é desse lado, olha o que é que a questão faz. Ela omite esse 2 aqui, ó. Perfeitamente. E o nome do composto vai ficar só o quê? Ácido propenóico. Olha aí o detalhe que me fugiu aqui, ó. Mais importante que eu percebi, que você também perceba. Não posso ter em outro local aqui uma ligação dupla, porque se eu tiver uma ligação dupla bem aqui, esse carbono vai estar fazendo 5 ligações. Então, o nome do composto, pessoal, vai ser esse, ó, ácido propenóico. Deixa eu pegar aqui o apagador para escrever juntinho para vocês, ó. Ácido propenóico. Show. Professor, por que não precisa indicar o 2 nem o 1? Porque o 2, a única posição dele é aqui. Eu não posso colocar duplo em outro canto. E o 1, sempre vou ter o ácido carboxílico no carbono 1. Por isso que a resposta dessa nossa questão é letra B de bola. Letra B de bola. Tranquilo, meus queridos? Não esquece esse detalhe, tá? Agora, ó, você que está com o livro do SAS, pega o teu livro na terceira questão das propostas. Você que não tem o livro SAS, não precisa se preocupar. Essa questão vai estar disponível aí para vocês visualizem junto comigo, tá certo? Então vem aqui, ó, me acompanha aqui, por favor. Ó. Vamos aqui para a segunda questão que nós vamos resolver nessa aula, que é a questão número 3 das propostas. Vamos lá. Já coloquei aqui previamente a substância, só para que a gente leia e faça sem precisar do livro. 3. As substâncias cujas nomenclaturas, segundo a IUPAC, são, aí ele colocou, ó, etanoato de metila. Segundo, 2-metilpropanoico. Terceiro, butanal. Quarto, 3-metilpentantrezol. E quinto, benzoato de potássio. O que ele quer? Pertencem, respectivamente, às funções orgânicas. Então, olha só. Vamos ver aqui agora. Ele quer saber só as funções, mas como a gente está trabalhando com nomenclatura, é importante a gente ver a estrutura e como é que passa do nome para a estrutura, é importante a gente ver esse passo, beleza? Vamos lá, ó. Olha como é que eu identifico a função, vamos lá. Oato de ila. Oato de ila, pessoal, é sempre o quê? Éster. Não esquece, oato de ila é um éster. Então, a função desse primeiro composto é um éster, ó. Vamos lá, agora vamos montar a estrutura desse composto, olha só a estrutura do composto. Ei, pessoal, o átomo vem do ácido carboxílico, né? Lembra aí, ó, dá uma pausa se tu não lembrar e olha nas tuas anotações, beleza? Olha nas tuas anotações aí da aula, da parte 1 do capítulo 12, aí tu vai perceber isso aí perfeitamente. 2 carbonos que estão ligados ao C-O, então CH3, C-O, oxigênio. Essa parte derivou do ácido carboxílico, ó, ET, 2. De metila. Metila é quantos carbonos, pessoal? Um só. Então, esse metila deriva do álcool que formou esse composto. Então, olha só. 2 carbonos. Professor, por que você botou o C-O aí? Porque esse sufixo oato indica que essa parte veio do ácido carboxílico. E todo ácido carboxílico tem esse C-O. Beleza? Show! Por que veio aqui o ila, professor? Porque o ila veio do álcool. Olha depois a tua anotação lá da parte 1 do capítulo 12. E tu vai ver que esse ila veio do álcool aí, beleza? Então, ele é um éster e a forma estrutural dele é essa. Show! Vamos para o segundo aqui, ó. 2-metilpropanoico. Pessoal, ó, oico. Oico é a indicação de quê? De um ácido carboxílico. Olha só.
Vamos ver a estrutura dele, ó. Quando você vai montar a estrutura de um composto que é ramificado, ó, que tem um metil, um íonzinho aqui no final, o que é que você faz? Você monta primeiro a cadeia principal. A cadeia principal é essa. Tem quantos carbonos aqui? 3. As ligações são o quê? Simples. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3. Óico não é um ácido carboxílico. O ácido carboxílico ele sempre aparece nas pontas. Então C-O hidroxila. Beleza? Aí o que ele fala? Que no carbono 2 tu tem um metil. Então, se esse é o carbono da função, ele é um 1. O 2 é quem, pessoal? Esse cara. Então, a gente vai colocar o que aqui, ó? Um CH3, que é um metil. O resto é só completar com hidrogênio. Esse carbono está fazendo 3 ligações, um hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma ligação, 3 hidrogênios. Então, essa é a fórmula do 2-metil-propanoico. Beleza? Olha o outro aqui, ó. Butanal, esse al é sufixo de quê? Aldeído, pessoal. Aldeído. Vamos ver a estrutura dele, ó. Estrutura do butanal. Quantos carbonos? 4. 1, 2, 3, 4. As ligações são o quê? Simples. Então, todas são ligações simples. Não é um aldeído? O aldeído, do mesmo jeito do ácido carboxílico, pessoal, ele é uma função terminal. Ele só aparece nas pontas. Então, ó, ou nessa ponta ou nessa aqui, tanto faz, é você que está montando a estrutura. Então, COOH. O resto a gente monta com os hidrogênios. Esse carbono está fazendo uma ligação, então, 3 hidrogênios. Esse aqui está fazendo 2 ligações, 2 hidrogênios. Percebe que eu estou colocando sempre para 4 ligações, ó? Esse cara está fazendo 2 ligações, para 4 faltam quantos? 2 hidrogênios. E esse aqui está estável, tá? Olha só, vamos ver o outro agora, ó. 3-metilpentan-3-ol. Eita, olha aqui, ó. Ol. Ol é indicação de quê, pessoal? Álcool. Álcool. Ol vem de álcool. Vamos fazer a estrutura, ó. Percebe que é uma cadeia ramificada, ó, 3-metil, ramificação. Então, primeiro a gente começa uma cadeia principal. Quantos carbonos nós temos aqui? 5. Então, lá vai, ó, 1, 2, 3, 4, 5. As ligações são o quê? Simples. Então, 1, 2, 3, 4 ligações simples. Agora, vamos lá. No carbono 3, eu tenho um álcool. Quem é o carbono 3? Tanto faz, pessoal. Tu começa a contar, se é da esquerda ou da direita, é você que está montando. Então, eu vou começar a contar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele está dizendo que no carbono 3, deixa eu colocar aqui mais em cima, para que fique melhor a nossa visualização, ó. Vou colocar mais em cima aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Então, aqui é o carbono 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Beleza, ó. No carbono 3 ele está falando que tem um álcool, então eu vou colocar um OH no carbono 3. E no carbono 3 também ele está falando que tu tem o quê? Um metil. O metil não é só o CH3, então no carbono 3 eu vou colocar aqui embaixo, ó, CH3. Olha como é tranquilo. Agora o que é que eu faço, professor? Coloco o resto, pessoal, com hidrogênio. Esse carbono está fazendo uma ligação, 3 hidrogênios. Esse aqui está fazendo 2 hidrogênios. Esse já está fazendo 4, ó, 4 ligações, ó, estável. Esse aqui está fazendo 2 hidrogênios, esse aqui está fazendo 3 hidrogênios. Tranquilo? Vamos para o último aqui dessa questão, ó. Olha só. Benzoato, OAto de potássio. OAto mais o nome do metal. OAto de potássio, OAto de sódio, nome do metal. Isso aqui caracteriza o que, pessoal? Um sal orgânico. Vamos montar a estrutura. Ei, benzoato. Benzoato, pessoal, vem de benzeno. Então, nós temos o que, ó? Um anel aromático. Não é um sal orgânico? Se é um sal orgânico, a gente sempre vai ter o C-O oxigênio.
Só que esse oxigênio, pelo que a gente viu na parte 1, ele é negativo, ó, que ele perdeu o hidrogênio, que antes ele era um ácido. Essa parte era de um ácido, né? Potássio é o K, ó, K+. Então, benzeno mais o OAto, vou colocar aqui para vocês, para tu lembrar, ó. Esse cara aqui é o benzeno e essa parte aqui é o OAto, que veio do ácido carboxílico, certo? Então, é benzoato de potássio. Potássio é o K+, né? Então, olha só, o que é que nós temos aqui? No primeiro, nós temos um éster. No segundo, nós temos um ácido carboxílico. No terceiro, um aldeído. No quarto, um álcool. E no quinto, um sal orgânico. Vamos ver os itens aqui da questão, ó. Vou pegar aqui meu livro. Ele quer saber qual a função. Primeiro, letra A está dizendo que é cetona. Falso. É um éster. A letra B está dizendo que é um aldeído. Falso. A letra C é um éster. Beleza, o primeiro é o éster. O segundo é o quê? Ácido carboxílico. Só que na letra C aí está dizendo que o segundo é um aldeído. Falso. Letra D. A letra D está dizendo que o primeiro é um ácido carboxílico. É falso. O primeiro é o quê, pessoal? Um éster. E a letra E fala, ó, éster, ácido carboxílico, aldeído, álcool e sal orgânico, que é o nosso último ali. Então, a resposta dessa terceira questão, que é a segunda que a gente está fazendo aqui, é letra E. Pessoal, muito importante que vocês refaçam essas questões, tá? Principalmente a questão de aplicação das funções orgânicas dessas nomenclaturas. Quem tem o livro do SAS, aí tem várias questões que aplicam exatamente isso. Eu escolhi essas duas porque aplicavam perfeitamente o que a gente tinha visto. Mas você que não tem o livro do SAS, pode procurar na internet da seguinte forma: nomenclatura de ácido carboxílico, exemplos. Aí vai ter, ou então bota lista de exercício, aí vai ter vários exemplos na internet com as moléculas para tu dar um nome ou um nome para tu montar as moléculas. Treina e estuda dessa forma, tá bom? Muito obrigado pela atenção, abraço e até a próxima. Valeu!